Glória a Deus, aleluia, salve a cada irmão, a cada irmã nesse dia com a doce e maravilhosa paz de Cristo Jesus. Deus ilumine os teus passos, os teus caminhos com esta palavra que não é do irmão Moisés, e sim de Cristo Jesus, amém? Que Deus venha fortalecer e animar você. Temos falando do Salmo 107, versículo 11 e 12, que andamos contra a palavra de Deus e desprezamos o conselho do Altíssimo, né? Se eu andar no caminho errado, eu não vou chegar no destino. Ontem eu fui num cliente novo, né, na Serra Gaúcha, e eu nunca tinha ido lá, tive que ir no GPS, olhar o caminho para não errar o caminho, um lugar bem retirado da civilização, assim, meio que no interiorzão, assim, um lugar bem, bem legal até, né? Então se eu errasse o caminho, eu não ia chegar lá. Se eu andar contrário ao que Deus manda, ao que a Bíblia ensina, eu não vou chegar onde? No céu, amém? Então, Atos 24, no versículo 22, assim, então Félix, que era bem informado acerca do caminho, adiou a questão, dizendo: quando o comandante Lisias tiver descido, tomarei inteiro conhecimento da vossa causa. Isso está no versículo 22, verso 24. Alguns dias depois, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo, ouvindo-lhe acerca da fé em Cristo e discorrendo sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo, amém? Temos falando nesses três pontos aqui, né, irmão? Que é a justiça, o domínio próprio e o juízo. Claro que isso tudo é como uma engrenagem, né? Tem que trabalhar juntos. Todos os três pontos tem que estar. Tu tem que ser justo para ter o domínio, e tu tendo o domínio, tu vai se escapar do juízo vindouro. E isso ilustrado pela palavra do Senhor. Então Félix fala, aqui no 22 fala do caminho. Eu, Moisés, sou caminhoneiro, né? Você percebe nos vídeos. Eu conheço o caminho. Vamos supor, todos os dias eu passo ali. Mas quando chove bastante, por exemplo, pega um exemplo de chuva. O asfalto, com movimento de caminhão, ele solta um pouquinho. Hoje eu passo num lugar, tá tudo certo. Amanhã eu passo, tem um buraco. Bum! Né? Ou seja, eu tenho que estar informado que no caminho, na caminhada com Cristo, vai ter buracos, vai ter imprevistos, vai ter coisas que não tinha, vai ter. Ou seja, hoje, nos dias de hoje, né? Pessoas injustas como esse rapaz Félix. Mas o buraco seria o que aqui? Qual é o buraco aqui? Na vida de Paulo, que Paulo não pregasse olhando para quem era Félix, mas ele continuou pregando. Se ele não pregasse, ele estaria sendo errado, porque a palavra diz que ele ia ser levado a pessoas com posições eclesiásticas altas, e ele estava aqui diante do governador, e ele estava pregando. E ele está falando sobre o domínio, nós estamos falando sobre o domínio, né? Para nós entender essa palavra de domínio um pouquinho, nós vamos em Gênesis capítulo 4, no versículo 7, Gênesis 4, versículo 7 diz assim, ó: se procederes bens, não serás aceito? É uma pergunta. E se procederes bem, e se não procederes bem, o pecado já aporta sobre ti. Será o teu desejo. Mas sobre ele deves dominar, domínio próprio. O que Paulo disse para Félix? Né? Tens que ter o domínio próprio. Por quê? Porque ele estava querendo subornar Paulo para que ele soltasse Paulo, porque ele tinha autoridade eclesiástica de soltar Paulo, ele queria dinheiro, né? E como Paulo não deu dinheiro, no versículo 22 ele adiou a questão. Ele foi adiando. Quantos têm adiado aquilo que Deus tem falado? Deus tem dito assim para ti: muda de vida, melhora aqui, e tu, amanhã eu vou melhorar. Tá, mas aí eu te pergunto uma coisa: tu sabe de amanhã? Tu sabe o que vai acontecer amanhã? Vamos supor, esse vídeo está sendo gravado na parte da manhã. Será que eu sei o que vai acontecer até de noite? Eu não sei, irmãos. Então o problema é o adiar. E aqui Deus diz para Caim que estava com inveja, veja bem, do irmão. Nós estamos falando de ser justo, né? Que culpa teve Abel se ele fez o melhor para Deus? E Caim não gostou do assunto e atacou o seu irmão. Mas o que Abel tinha que ver com isso? Você está entendendo? Tem pessoas que são assim, irmãos. Ele não tem o domínio próprio, muitas das vezes. Já aconteceu comigo e acontece. E eu tenho que tomar cuidado todos os dias também. De nós querer descontar nos outros a coisa que está com a gente. Às vezes o problema está em mim e eu quero soltar a minha ira em alguém, soltar as patas em alguém. Já aconteceu de eu ser áspero por alguém, por eu ter tido um dia mal, e aí tu quer soltar, como diz o gaúcho, né, as patas nos outros. E foi o que aconteceu aqui. Deus disse não para Caim e ele se chateou. Muitos se chateiam com o irmão. O irmão prega: o irmão está me apontando, bababá. Irmãos, nós somos embaixadores. Essa semana eu falava de Jesus para um rapaz, assim, pelo WhatsApp, pelo um sobrinho meu. E ele diz assim: Deus que sabe da minha vida. Eu digo: é mesmo? Eu digo: é. Não. Eu disse para ele: não.
A Bíblia diz que em 2 Coríntios 5:20 nós somos embaixadores de Deus, como se o próprio Deus, por nosso intermédio, rogasse que vocês reconciliem. Ou seja, se eu sou um embaixador de Cristo e eu venho trazer o que Deus manda, eu sei o que está passando contigo porque Deus me mandou trazer o recado. Aleluia. Então a palavra não está sendo lançada aos ventos, a palavra tem direção, irmãos. Pelo um vídeo pode eu saber quem não, pode eu não saber quem é que está aí, mas que ela tem uma direção, tem, dizendo, tome cuidado para que tu domine o pecado. Ou seja, isso está nas minhas mãos, irmão. Isso é ser justo, eu não posso descontar nos outros. Abel deu o melhor. Tu não quer dar o melhor, não dê, mas não critique quem dá o melhor. Né? Muitos assim, Moisés, eu sou taxado de irmão quadrado, irmão tá lá no tempo do EPA. Não, irmãos, a Bíblia diz que eu tenho que ser zeloso. O que é zeloso? Ter um cuidado fervoroso por aquilo que a Bíblia diz. Isso não é ser quadrado, isso é ser zeloso pela obra. Aleluia? Pelo aquilo que a palavra de Deus nos diz e aquilo que Deus quer de nós. Aleluia? Então nós temos que cuidar para não ser injusto, irmãos. Veja o que diz aqui sobre injustiça. Como nós estamos falando de domínio e justiça, né? No Salmo 69, veja que texto poderoso, irmãos. Salmo 69, no versículo 28, diz assim, ó: sejam riscados do livro da vida. Veja bem, irmãos, será que isso não vai gerar temor no meu coração? Será que isso não vai gerar temor no teu coração? O que Paulo está pregando lá? Tome cuidado, Félix, se tu não mudar, tu não vai subir. Tu não vai. Veja o que diz aqui, ó, no versículo 28, sejam riscados do livro da vida e não sejam escritos com os justos. Então os justos não vão herdar o reino de Deus com os injustos. O exemplo, Caim foi injusto em matar o seu irmão. Ele era para ter chamado, quer brigar? Se vem cá, Senhor, eu vou brigar com Deus. Eu vou dar uma paulada em ti, Senhor. Não no irmão que estava fazendo certo, deu o melhor. Só que Deus colocou ele como exemplo. Ó, por que o Caim fez o melhor? Ele já embraveceu. Aleluia. E foi injusto. Então o que diz o texto aqui? Seja riscado. O que é ser riscado? Um dia tu já estava lá. Um dia o teu nomezinho já estava lá. E tu, como se diz, pisou na bola e Deus apagou, riscou. Tome cuidado para que o teu nome não seja riscado. Como é que não vai ser riscado? Tu olhando para a palavra, tu sendo justo, procurando ter o domínio próprio, que você tem Moisés, você tem o Senhor Jesus, uns vídeos atrás. Né? Abel fez o certo. Ele deu o melhor para Deus, Deus gostou. De Caim não aceitou, mas ele disse assim, se tu proceder, ou seja, se tu fizer o correto, eu vou te receber. Faça o que é certo, Deus nos aceita, irmãos. Mude o que tem que mudar na tua vida e Deus te abençoe em nome de Jesus. Paz seja no teu coração.